Hoje eu vou estar entrevistando uma super astróloga aqui do Rio de Janeiro, a Paula Salotti. E a gente vai falar sobre um assunto que eu me interesso muito, que eu acho que muita gente hoje em dia está despertando para isso. E aí, Paula, me fala um pouquinho sobre essa tríade, né? Signo solar, o ascendente e a lua. Bom, na astrologia nós temos muito se fala do Sol. Então, quando a gente fala de astrologia, muita gente pensa em horóscopo de jornal, pensa no seu signo, mas que é o que nós chamamos do signo solar. Então é sempre bom lembrar que nós temos um mapa astrológico vasto, que é um universo, e esse universo é composto de vários planetas que estão nos signos. E as características principais de um mapa, de uma personalidade, nós vemos exatamente por essa tríade, que é formada pelo ascendente, o signo ascendente, o signo do Sol e o signo da Lua, que compõem a natureza principal da pessoa. Então, se você quiser conhecer bem uma pessoa, as características principais dela, é fundamental que você conheça esses 3 pontos do mapa, que são o ascendente, a Lua e o Sol. Então, assim, o ascendente é aquele signo que nasceu junto com a pessoa. A característica principal do ascendente é visto pela hora de nascimento. Então, eu só posso saber o ascendente de alguém se essa pessoa souber a hora que nasceu. Então, como o nome diz, o ascendente é aquele signo que ascendia no horizonte naquela hora que ela nasceu. Então, é por isso que é o signo ascendente. É como se ele nascesse igual o Sol nasce às 6 horas da manhã, aquele signo estava nascendo junto, bem na linha do horizonte. Então, ele representa as características que a gente chama de cartão de visitas. É aquele signo que a gente usa quando chega pela primeira vez em lugar, quando você é apresentado a uma situação nova, é o que na psicologia junguiana se chama de persona, que é a máscara que a gente usa para encarar situações que você não está totalmente à vontade com elas. Então, muitas vezes o ascendente a gente vai ver no tipo físico, no jeito de se vestir, no cabelo, características bem exteriores, que é aquele que retrata todos aqueles aparatos que nós usamos para encarar uma situação pela primeira vez. É mais externalizado. Mais externalizado, exatamente. Então, é uma imagem que você deixa, assim, sua primeira impressão, né? Que muitas vezes não corresponde àquilo que você é lá dentro. Então, dependendo da diferença do signo solar para o signo lunar e o ascendente, às vezes você demonstra uma coisa assim, e se você vai conhecer a pessoa, e ela é totalmente diferente, ela foge daquela primeira impressão, porque o ascendente é o que chega na frente. Por isso que dentro vai ser mais o signo lunar. O signo lunar e o signo solar, né? Que são os signos que compõem uma natureza da alma, de personalidade, de temperamento, que o ascendente é muito mais aquela ferramenta inicial que nós temos. Então, inclusive o ascendente ele é muito associado ao momento do parto. Então, o parto é aquela chegada ao mundo, como você chegou, aquela primeira impressão que você teve. Isso já foram feitas pesquisas muito interessantes, assim, de análise de regressão, análise transacional, e que a pessoa revivendo aquilo que ela sentiu ao chegar ao mundo e fazendo uma analogia com o signo do ascendente. Então, assim, dando um exemplo, o ascendente Áries. O Áries é um signo que é apressado. Ele gosta de chegar logo, ele não sabe esperar, ele não tem paciência para nada. E a pessoa de ascendente Áries, ela narra que na hora que ela estava ao nascer, a sensação que ela tinha era de querer sair logo dali. Então, assim, então às vezes vem parto prematuro, parto rápido, que está associado com essa configuração daquele momento. Planetária, exatamente. E aí acontece o que? Naquele momento ela nasceu sob o Áries. Então, para ela, nascer é algo que tem que ser rápido. Então, você fala assim para ela, vamos começar alguma coisa? Aquela pessoa que já levantou a mão fala, eu vou. Depois, tudo bem, entram as outras coisas. Mas, assim, o momento que você apresenta uma situação de nascimento, que seria os começos da vida, estão sempre associados ao ascendente. Me diz uma coisa, você falou desse ascendente que é mais externalizado, que é talvez o nosso tipo físico. Então, o signo solar, qual vai registrar o quê? O signo solar é a sua individualidade, é o que te faz brilhar. É o seu eu, a sua identidade. Então, o Sol é o ponto mais brilhante do mapa, mais ligado aos talentos, a uma capacidade de uma natureza, assim, de você ser reconhecido. Então, como você falou, né, o signo solar ele vai falar muito da natureza da pessoa. E aquela história que fala assim, a partir dos 30, o teu ascendente começa a tomar mais conta de você. Não, isso assim é um certo mito na astrologia, embora tenha um fundamento. O fundamento é o seguinte, é que 30 anos na astrologia é a idade da maturidade de alma, a maturidade astrológica. Por quê? Porque Saturno, que é um planeta ligado à maturidade,
Quando você faz 29 anos e meio, ele deu uma volta por todo o seu mapa. Que é o retorno de Saturno. É o retorno de Saturno. Então ele foi tocando ao longo desses 29 anos, primeiros 29 anos de vida, planeta por planeta. Cada toque desse, ele amadurece o planeta. Despertar. E ele é um despertar. Então a maturidade tem a ver com você se tornar consciente de cada característica, qualidade ou defeito que você trouxe no seu mapa. Fala do adulto. Do adulto. Você, na verdade, se torna o adulto, nessa fase, exatamente. Que aí você teria, ou pelo menos deveria estar consciente das suas qualidades e defeitos e já sabendo lidar com. Então, o que antes você poderia ouvir, assim, aos 20 anos, alguém falar do seu ascendente, você fala, não, isso, eu não sou assim, mas por falta de autoconhecimento. E quando você faz 29 anos, você já fala, não, eu sou assim, né? Eu já me conheço assim, eu já me reconheço assim, do lado bom e do lado mal também, e já consigo administrar e trabalhar com essas características. Então, é muito mais um tornar consciente, né? Você se tornar consciente do que propriamente o ascendente tomar conta. Olha, interessante. Nada vai tomar conta, e tudo vai se revelar da forma que a gente vai se tornando mais consciente do seu. E a Lua? Nisso tudo, que é assim, um dos pontos que eu acho assim, mais importantes do mapa, assim, não é impossível, né, a gente falar assim, de um mapa astrológico ou de uma pessoa sem falar das características da Lua, porque a Lua é a nossa essência, a Lua é considerada o signo da sua alma. Então o que mais fala a sua alma, a sua natureza emocional profunda é o signo da Lua, tanto para os homens quanto para as mulheres. Não é um signo que se restringe à energia feminina, embora seja relacionado à natureza feminina que todos possuem. Então a natureza feminina qual é? A natureza da sensibilidade, a natureza das emoções, como nós lidamos com essas emoções, como nós administramos e reconhecemos essas emoções, tudo isso a gente vai identificar através do signo da Lua, que é o signo da natureza emocional e feminina. E tu pode falar assim, um pouquinho dessas características? Então assim, a Lua, né, ela está relacionada a várias situações assim, que vão dessa natureza feminina à natureza maternal. Então não só como a pessoa vai ser mãe, como ela registrou a sua mãe. Então isso é muito importante. A relação que ela tem com a mãe, né? Porque é a mãe que ela carrega dentro dela. É a Lua e a mãe que ela será. Então há toda como se diz, uma transição, né? Ou também a mãe que ela né? Porque ela pode ter aquela relação com a mãe e transformar a partir desse autoconhecimento. Isso! E viver uma etapa assim, é sempre bom a gente lembrar, né, que o mapa não é estático. Isso eu acho muito importante, senão eu acho que não teria valor nenhum a gente estudar. Eu só acho que tem um valor estudar quando a gente entende que o nosso mapa é como um projeto de um arquiteto. Me foi dado aquele projeto e às vezes o mesmo projeto é dado para pessoas iguais, né? Então várias pessoas vão receber o mesmo projeto, só que cada uma vai desenvolver esse projeto à sua evolução, né? Então a evolução de cada um, a consciência de cada um é que vai dizer como eu vou trabalhar aquele projeto. Isso eu acho muito legal, porque assim, não é porque, por exemplo, ela tem uma Lua em Aquário e todo mundo vai agir daquela forma. Não, vai ter algumas características próprias, mas cada um vai usar de com a sua consciência, exatamente. A gente sempre entende que todas as manifestações têm níveis. Então eu posso usar um nível pior, que é o mais inconsciente, e aí é aquele que é o chamado negativo. Exatamente. E a vida nos leva a evoluir, todos nós estamos aqui evoluindo, não tem como, né? E essa evolução vai fazendo com que a gente vá refinando. Então, é comum que a gente viva às vezes um planeta bem negativo, o lado pior dele, você só se identifica com as características negativas, e a própria vida vai te refinando e vai te levando a usar o melhor. Imagina uma casa, a fachada da casa seria o ascendente. Você chega naquela casa, então a fachada daquela casa é o ascendente. Então você chega na fachada e fala, um ascendente leão, por exemplo, o elemento fogo. Então o leão é muito suntuoso, ele tem um narcisismo natural. É uma casa maravilhosa. Maravilhosa, é uma fachada pelo menos, é uma fachada que vai ser assim suntuosa, você fica até intimidado quando olha e tal. Só que aí quando você entra, vem lá dentro, de repente, o lar é a Lua. E quem cuida disso é o Sol, quem está habitando. Então, a Lua... As pessoas que estão... ali o Sol seria assim, o dono dessa casa, né? É o dono dessa casa, quem vai te receber
é o Sol. De repente é um Sol em Peixes. Peixes é um signo mais despojado, desligado. Aquela mansão toda ele vai te receber sem sapato, senta no chão, tudo meio rasgado. Então, assim, ele não está ligando para que corresponda, até por um ascendente, um Sol, e vai ser a natureza dele, que é o dono da casa. Agora, se você passar uma temporada com esse ser, você já vai conhecer a lua dessa pessoa. Tá? Que você só vai conhecer na intimidade.